Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? Mais um dia aqui para a gente começar a nossa jornada aqui da nossa espiritualidade, tá, pessoal? Graças a Deus. Espero que não tenha muita interferência, tá? Porque o que eu quero falar aqui, vocês têm que prestar atenção. É coisa que eu tenho já falado há muito tempo aqui, mas algumas pessoas, por ser nova, algumas pessoas por não entender, né? Porque a maioria de vocês, né? Eu também me incluo nisso. A gente veio de um sistema religioso que não explicava sobre isso, né? Não ensinava essas coisas para gente. Mas está ali escrito na palavra. Os apóstolos estavam ensinando. Mas o que é que acontece, pessoal? A gente, como é que se diz? Não, como é? Não prestamos atenção, porque estávamos dormindo, né? Não estava desperto, entendendo as coisas, tá? Pessoas que se dizia sabedora de tudo, né? Não sabe de nada, tá, pessoal? Ensinando outras coisas religiosas, não sobre espiritualidade. Você vê que até hoje, tá, pessoal? Eu falo com pessoas que estão em grupo religioso, ela não sabe o que é espiritualidade, pessoal. Você parece que é brincadeira, né? Mas é sério, pessoal. Por que isso, pessoal? Nossa, aí já tem mais de 2000 anos que os apóstolos, Cristo, falaram de espiritualidade, mas desvirtuaram aí, tá? Pelo um contexto religioso aí, desvirtuaram as pessoas de entender realmente o que eles estavam querendo falar, pessoal. Eu sinto muito, tá? É, essas coisas estão acontecendo, tá? Então, vamos para o nosso estudo, né? Para a gente, eu colocar sobre isso, tá, pessoal? Porque eu sinto muito, tá, pessoal? Por isso que eu tô aqui, o meu canal eu abri para explicar isso a vocês, tá? E, e é isso que é espiritualidade, tá? Eu sei que vocês tudo ainda tem pensamento religioso, de alguma crença, eu sei disso, tá? Mas é isso, aos poucos eu estou limpando, trabalhando, para vocês tirarem essas crenças aí, tirar essa maneira como você está enxergando essa realidade, tá? Eu sei. É os poucos ao mesmo, tá, pessoal? Eu espero que aqui não esteja interferência aqui, tá? Porque tá uma agitação só, tá? Não sei que essas pessoas estão agitadas assim, tá? Mas faz parte, tá? Entende, pessoal? Espero isso. É o trabalho aos poucos, tá? Porque eu sei que vocês tudo veio de alguma crença religiosa. Isso quando começou também em mim, né? Começou assim, tá, pessoal? É isso, tá? Eu vou tomar um gole de chá aqui, tá? Vou tomar um gole de chá aqui para a gente começar o nosso estudo aqui, tá? Vamos lá. Mesmo com as interferências, as coisas a gente vai continuar, pessoal. A gente não pode parar, tá? O nosso trabalho da espiritualidade não pode, tá? Alguém fica incomodado, mas tem que ser dito as coisas, tá? Aquele que é espiritual, é da verdade, ele vai ouvir e vai se beneficiar com essas informações. Quem não é, não vai se beneficiar, tá? Essa é a pura verdade que está aqui na nossa realidade, tá? E a gente vai ter que ter o quê? Paciência com essas pessoas, tá?
É a única coisa que a gente pode fazer, não pode fazer mais nada. Aí, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o nosso tema hoje é o que é o cuidado, né, com as energias. Então, pessoal, eu vejo muito espiritualista, tá? Muitas pessoas falam, o que é esse cuidar da energia? Você tem que cuidar da sua energia, cuidar da sua espiritualidade. Mas o que é isso, pessoal? O que é cuidar mesmo da energia? Qual energia? Né? Você sabe, eu já falei um vídeo aqui que tudo aqui a gente está, a nossa consciência é uma bola de luz, é energia, tá? E essa consciência está inserida no mundo quântico, um mundo de energia. Então tudo aqui é energia, tá, pessoal? Lembra que eu gravei um vídeo falando sobre isso? Tá aqui no meu canal, tá? Toda é energia. Não tem para onde correr, pessoal, tá? Então, mas o que é esse cuidado com a energia, pessoal? O que é o cuidar, o que é o cuidado com as energias? O que é o cuidado das energias? O que é isso? Aí eu coloquei a pergunta: e por que temos que buscar o equilíbrio das energias? Por que a gente tem que equilibrar? De que energia você está falando, irmão Samuel? É o que a gente vai agora estudar isso, tá? Com mais um pouco de profundidade para vocês entenderem. Porque se vocês entendendo essas coisas, você vai entender como é que você joga o jogo aqui nessa realidade de energia. Você vai entender, tá? Então, é isso que você precisa entender, tá? E começar a colocar isso aqui na prática. Porque tudo que a gente está fazendo está movimentando a energia. Veja aqui, pessoal, eu estou gravando aqui esse estudo. Esse estudo está movimentando a energia em você. Por isso que vocês melhoraram, tá? Porque o que é energia que a gente estudou no vídeo que eu gravei aqui? Pensamento, emoção, comportamento, né? Tudo que a gente pensa, age, a gente está produzindo uma energia, tá? Agora, que qualidade de energia você está lançando no ambiente? Tem muitas pessoas que estão lançando energia bastante negativa que tá sujando o ambiente, sujando a casa, tá sujando tudo. Tem outras, os despertos verdadeiramente estão lançando energia positiva, energia que limpa o ambiente, energia que traz conforto para o coração, as pessoas que estão do lado. É assim, pessoal. É uma batalha de energia, tá? Por isso que quando a gente vai para um lugar movimentado, pessoal, as pessoas estão tudo lá pensando. A gente que é médio, sensitivo, né? A gente que é a pessoa espiritual que despertou a consciência, o que é que acontece? A gente, como é que se diz? A gente sente energia lá pesada, a gente às vezes se sente mal, né? A depender do lugar a gente está se sentindo mal, a gente está. Por que acontece isso, pessoal? Por que a gente, né? Porque a gente está em outra frequência. Então, quando a energia é baixa, o lugar pesado, a gente sente, porque a gente está em outra vibração, tá? A nossa consciência, né? Aí vamos lá que eu vou dar uma ênfase aqui no nosso estudo, né? O que é o cuidado com as energias? Então, o que é isso? Ele fala, o cuidado das energias se refere à prática que visa manter o equilíbrio e a harmonia do corpo
da mente, né, do espírito e do ambiente, removendo as energias negativas, promovendo o bem-estar, né? Isso inclui a limpeza energética pessoal e de ambiente e proteção contra a influência externa negativa e a promoção de energia positiva através de diversas práticas. Então, o que é que ele fala que é esse cuidado com as energias? Ele diz que se referem a uma práticas, né, práticas espirituais, hábito, então hábito de seu comportamento, seu pensamento, tá, pessoal? Que visa manter o equilíbrio e a harmonia do corpo. Porque o corpo, pessoal? O corpo tem energia, pessoal. Da mente, tá? Então, o que você está pensando vai causar emoção. Você sabe, então, que a mente, a parte que é a mente, o campo mental e o campo emocional está ligado, que é a alma do ser humano, né? O espírito, então, buscar a conexão com Deus para trazer esse equilíbrio, tá? E você também começar a trabalhar o ambiente. Como é que você trabalha o ambiente, pessoal? É quando você muda você, tá? Você começa a lançar no ambiente coisas positivas, pessoal. Aí vai limpar o ambiente, tá? Eu sei que tem alguns meios espiritualistas que você tem que usar incenso, colocar não sei o quê. Eu sei, isso tudo dá uma ajuda, mas não é o suficiente. A verdadeira limpeza está dentro de você. Entende, pessoal? É isso que acontece. Então, para trazer harmonia no corpo, então, o corpo tem energia. Por isso que o que a gente come produz energia ao nosso corpo. A gente tem energia, pessoal, no nosso corpo. Principalmente a energia sexual, tá? Tem muita gente que não cuida dessa parte da energia. Principalmente os religiosos. Pessoal, o sexo não tem nada a ver, tá? O que a Bíblia proíbe e os apóstolos condenavam é a imoralidade e a prostituição. Você não pode chegar aí fazendo do seu corpo isso. Mas, como é que se diz? A gente não vai deixar. O sexo tem a ver com a parte humana da gente, tá? Mas eu sei que no conceito religioso, muita gente tem problema com essa parte dessa energia. Eu sei, pessoal, tá? Principalmente, né? Mulheres, tá, pessoal? Mulheres têm problema com esse lado, com essa energia, tá? E não é fácil, tá, pessoal? O corpo da gente, ele precisa, tem tensões no corpo, tá? Porque se você não libera essas tensões, essas energias do corpo não trabalham, ela pode ficar ali retida, né? Acumulada e pode trazer problema, ela lançada no corpo como outra coisa, às vezes como doença. Tem muita gente com rigidez, coisas que acontecem, a pessoa fica rígida, por causa que está faltando o trabalho dessa parte com essa energia, tá? E tem pessoas que não estão trabalhando esse lado, tá, pessoal? Tem que ver, tá? Faz parte, você como ser humano tem um corpo, você tem que cuidar disso, tá, pessoal? Porque isso faz parte da nossa composição aqui como ser humano. Então, trabalhar a harmonia do corpo, da mente, né? Ver os pensamentos, as emoções, né? E trabalhar o espírito, que é o quê? É a conexão com esse Deus, com essa fonte, né? E aí você vai trabalhar o ambiente, vai remover energia negativa do ambiente, promovendo o bem-estar para você e para as pessoas que estão ao seu redor, tá? A gente não pode mudar as consciências, tá, pessoal? A gente pode falar para que as pessoas tomem consciência.
Se as pessoas não tomar consciência, a gente não pode fazer nada, tá? E cada um, a gente tem que cuidar da gente. Mas quem vir até a gente procurar nossa ajuda, a gente poder ajudar, tá? Aí ele fala, e aí a gente vai ter a proteção contra influências externas negativas. Então, quando a gente entra nesse equilíbrio, e a promoção de energia positiva. Então, a gente vai promover energia positiva através de diversas práticas. É o que a gente faz aqui. Isso que é espiritualidade, pessoal. É isso que é espiritualidade. Agora eu vejo muitas pessoas indo para grupo religioso, pessoal, e não sabe o que é espiritualidade, não está trabalhando a espiritualidade dela. É isso que é espiritualidade, tá? Aí o que mais? Remover a energia negativa. Então, o autocuidado com as energias é remover a energia acumulada no corpo físico, mental, emocional e energético, além do ambiente. Então, é isso, tá? É você remover aquelas energias acumuladas tanto no corpo físico, né? Principalmente energia sexual, tá? Mentalmente, então, os pensamentos, a emoção, o que é que você, algo que está fazendo balançar você. E energético, então, o lado espiritual, além do ambiente. Então, você tem que trabalhar isso aí, pessoal. Isso que é espiritualidade, tá? O resto é conversa para boi dormir. Você já viu fazer o boi dormir, pessoal? Meu Deus. Aí ele fala, adotar hábito que gere bem-estar e equilíbrio, como a meditação, oração, yoga, exposição ao sol, contato com a natureza, entre outros. Então, temos que fazer esse tipo de atividade para movimentar as energias. Então, oração para ter um contato com Deus, meditação para trazer o equilíbrio da mente, né? Que mais? Yoga, que é movimentação do equilíbrio do corpo, tá? E exposição ao sol com a natureza, pessoal. A gente precisa fazer. Ele fala, a limpeza e o cuidado com as energias ajuda a manter o equilíbrio energético, promovendo o bem-estar físico, mental e emocional. Então, essa limpeza, o cuidado com as energias, né, pessoal? Como é que a gente faz essa limpeza? É através desses trabalhos espirituais, a gente tem que movimentar fazendo a limpeza. Então, vendo qual é a parte do nosso ser, tá, pessoal? Tanto o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, a gente tem que olhar essas partes. Aonde que eu estou precisando movimentar as energias? Aonde que eu preciso isso? É isso que a gente tem que ver, pessoal. Isso que é o trabalho. Na hora que fala lá obra, a obra de Deus, tá, pessoal? Os evangélicos pensam que a obra de Deus é negócio tá lá fazendo lá na igreja. Ah, mas a obra de Deus é da vida dela, tá? E ela não sabe, tá, pessoal? Esse é o engano que tá aí, tá, pessoal? Por exemplo, eu estou fazendo a obra de Deus na minha vida, estou trabalhando mesmo, mas estou fazendo a obra de Deus também na sua vida, porque está mexendo para você trabalhar, ensinando a você a trabalhar as energias, tá? Aí ele fala, a limpeza energética pode ajudar a prevenir desconforto, inquietude, conflito e situações tensas. Então, porque você deixa as energias fluir, tá? O corpo, do corpo, da mente, da emoção. Então, quando você está bem, você está equilibrado, nada está mexendo com você, você está bem, está tranquilo, está favorável, está tranquilo, né? Tem até a música, você está tranquilo, está sereno, está observando, está com clareza mental. Então, você pode ajudar outras pessoas. Se você não está assim, pessoal, você está precisando de ajuda, você não consegue ajudar. Isso aqui é até bom para os terapeutas psicólogos, tá?
Se você não está bem, tá, pessoal? Você não vai poder ajudar outra pessoa, tá? Porque trabalho terapêutico, tá? São trabalho que você está mexendo na energia, está mexendo com a alma, tá? A pessoa entra no seu campo, você entra no campo da outra pessoa, tá? Quem é terapeuta, tá? Que tem uma visão espiritual, holística, tá? Não pode deixar de trabalhar, movimentar as energias do corpo, da mente, das emoções e do espírito. E movimentar as energias do ambiente. Então, veja qual ambiente você está se envolvendo. Entende? Por isso que eu não vou em todo e qualquer ambiente. Por isso que eu não estou com qualquer tipo de pessoas também. Eu fico reservada. Eu antes já estou aguentando a minha família, tá? Que tem alguns perturbados também na minha família, tá? Porque aí não tem como, eu vou ter que aguentar. Até os procurar os seus lugares, o eu então procurar o lugar para que essas pessoas não interfiram, mas mesmo assim vai interferir, mesmo de longe vai interferir na nossa vida, tá? Aí ele fala, ao cuidar das energias, né, é possível melhorar a qualidade de vida em diversos aspectos, como relacionamento, trabalho e bem-estar geral. Então, quando a gente está cuidando, é possível melhorar a qualidade de vida, tá, pessoal? No aspecto do relacionamento, então, pode ser o relacionamento amoroso com o seu par, né? O relacionamento com sua família, seu irmão, sua filho, tá? Melhorar esse relacionamento quando você está equilibrado, entende? Agora, já pensou, pessoal? Por isso que é bem sério a pessoa que você vai escolher para ter um relacionamento íntimo, né? Que é de casal. Por quê, pessoal? Porque naquele contato íntimo que a gente está tendo, ali, pessoal, está mexendo com todo o seu campo. Com o corpo, né? Porque na hora do vamos ver ali, a gente está usando o corpo, então. Mas o nosso corpo está atrelado à alma e o espírito. Então, vai pegar toda essa parte. É por isso, pessoal, que tem que tomar cuidado a pessoa que a gente vai escolher para ter uma relação íntima dessa, porque ela mexe com tudo. E se acontece alguma coisa que essa pessoa está trazendo tão mal, não está ajudando você. Por isso que uma pessoa ela tem que ajudar você fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Se ela não está ajudando, é uma pessoa que contribui, então ela vai derrubar você. Por isso que tem muitos que têm caído na espiritualidade, tá, pessoal? Pense bem, tá? Eu sei que a gente precisa, quer ter uma pessoa, um parceiro, a gente precisa até para ter um relacionamento, um sexo saudável, tá? Porque também a gente não pode sair igual as outras pessoas aí fazendo sexo com qualquer tipo. Isso é prostituição, isso é imoralidade, tá? Você está misturando energias, tá? A gente que é espiritual não pode fazer isso, tá, pessoal? Mas o quê? Arranjamos uma pessoa também que quer o nosso bem espiritual, que vá contribuir para o seu corpo, a sua mente, sua emoção e seu espiritual, que vai fazer você expandir a consciência. Porque você entra num relacionamento que a pessoa não é espiritual, não tem intenção de lhe ajudar nessas partes, não tem conhecimento disso, vai afundar você, tá? Aí não vai ter espírito, você vai ficar estagnado e é capaz até de você não expandir consciência, você ficar estagnado ali na energia, é capaz até de você baixar sua energia. Por isso, muito cuidado, tá, pessoal? A gente precisa trabalhar esse lado nosso,
das energias, principalmente as energias sexuais, mas com a pessoa que a gente toca a energia, ajude a gente, tá passando uma boa frequência para a gente e a gente passando para ela, tá? Aí você vai dar uma guinada, tá? Então, vai dar uma guinada muito grande, tá, pessoal? Aí ele fala, quando ouvimos, tudo é energia. Então, tudo que a gente está ouvindo, pessoal, desde do começo, tudo é energia. Podemos interpretar que por detrás de cada coisa existe, encontramos uma rede de sustentação, uma telha de energia vital. Então, é esse emaranhado de telha de energia que a gente está aqui. Então, esse é o mundo, tá, pessoal? Um mundo quântico, um mundo de energia. Que a nossa consciência está inserida aqui. A gente ganhou um corpo de energia, né? A gente também tem um corpo mental, corpo emocional, que é a nossa alma, tá? A gente também tem esse corpo, né? O qual a gente vai ter que chegar ao equilíbrio disso, tá? E a gente é uma consciência, que a consciência tem que equilibrar um espírito, que tem que equilibrar tanto o corpo, a alma, como o corpo físico. É chegar ao equilíbrio. Por isso que o caminho de Cristo é o caminho desse equilíbrio. É trabalhando. A gente não vai nem para o céu e também não vamos ficar tanto na terra. Então, é o caminho ali. A gente está tendo a nossa espiritualidade, mas a gente está aproveitando as energias também da terra. Entende, pessoal? O negócio é que é o desequilíbrio. Você vê as pessoas, umas ficam tanto para a terra, outras também, quando entram em algum grupo, querem ir totalmente para o céu. Não pode. A gente tem um corpo, o negócio de a gente viver aqui é viver nessas duas dimensões, nesses dois equilíbrios aí, tá? Então, por isso que a espiritualidade usou os apóstolos, Cristo, tá? Para nos ensinar, quando a gente está aqui nessa realidade, existe frequências, energia que a gente tem que fazer e aquela que a gente não tem que fazer. É proibida para a gente fazer. Para a gente não perder o contato com a fonte, né? Com Deus, né? Com esse Deus aí que todo mundo é invisível, ninguém vê, mas todo mundo. Então, para a gente não perder esse contato, então, é a gente entrar nesse equilíbrio aí, ó, nesse equilíbrio, nessa harmonia da nossa energia, trabalhando tudo, tá? Aí ele fala, cujo aspecto se alonga a manifestação mais concreta e mais tênue. Então, essa é a energia, né? Ela é chamada de, na espiritualidade, né? De prana, pela tradição yoga. Há milênios, essa sabedoria afirma que hoje a ciência comprova os átomos que origina a matéria. São pura energia. Então, os átomos que compõem a nossa formação do corpo, né, da matéria, né, pessoal, são pura energia. A ciência já sabe disso, tá? Então, a gente tem um corpo de energia, um corpo material aqui de energia. E a gente também tem um corpo que é a nossa alma, o campo mental e espiritual, que é energia. Por isso que quando a gente pensa, a gente começa a ter um sentimento, a gente está gerando uma energia para o ambiente. Não tem o que fazer. O fazer é equilibrar. Então, o que é que eu estou ensinando às pessoas? Essa espiritualidade dele é equilibrar. Porque, querendo ou não, pessoal, as pessoas vão estar lançando energia no ambiente. Agora, não é uma energia de elevada, né? Frequências elevadas, tá?
Você vê, por isso que os ambientes onde a gente sai, onde tem muita gente, a gente sente as energias. A gente que é espiritual, que está trabalhando, meditando, né? Se limpando ali, se dedicando a coisas elevadas. Quando a gente vai para esse lugar, a gente sente o peso, né? Não tem o que fazer, tá, pessoal? O que a gente tem que fazer é tomar consciência e começar a buscar trabalhar toda essa energia, a energia do corpo, tá? Principalmente a energia forte que a gente tem no corpo, que é a energia sexual. Não adianta tentar esconder, não tenho não, não, por causa de coisa religiosa, tá? Porque a gente tem, porque se você vai prolongando isso, isso pode se manifestar no corpo seu aí como algum problema, tá? A gente trabalhar a nossa mente mental, tirar as coisas que não prestam, né? E trabalhar o nosso emocional, o que é aquilo que está lá, trauma, aconteceu trauma comigo, o que é que eu tenho de trauma, o que eu tenho, então, procurar uma terapia, começar a trabalhar aquilo ali para você estar vibrando positivamente, os seus traumas não afetem a sua vida, tá? E trabalhar a conexão com Deus, tá, pessoal? É com essa nossa ligação com a nossa essência espiritual. Entende agora o que é espiritualidade, pessoal? Eu estou aqui, já gravei mais de 1000 vídeos tentando explicar isso aqui às pessoas. Tem algumas, tá? Pelo já ensinamento religioso aí, tá, pessoal? Essas pessoas têm dificuldade de entender isso, tá? E vão para a igreja lá e não trabalha isso, tá? Não está trabalhando isso, porque está fazendo outra coisa religiosa. Aí ele fala, a energia é informação em movimento. Então, a energia é uma informação que está em movimento. Isso significa que tudo que diz respeito, até mesmo nosso pensamento inaudível, então, pensamento que a gente não fala, né? Tá ali, a gente está produzindo energia. Desejo secreto, então, aí, ó, desejos, tá? E é a vibração do mais minúsculo ato dentro de nós. Se comunica a um cenário mais grandioso. Então, se a gente se comunica através dessas coisas que a gente está, desejo lá, tudo, pensamento, se comunica aqui. É a forma como você vai se comunicar com esse universo aqui, tá? Esse cenário aqui grandioso que a gente está. Aí ele fala, também indica que quem quer que aconteça no mundo conhecido e desconhecido à nossa volta, cria uma mudança dentro de nós. Então, tudo que acontece à nossa volta, acontece, tá? Pode ter uma mudança dentro de nós, da energia. Então, por isso que eu estou trabalhando aqui a sua consciência. Porque se eu mudando aí, se despertando a consciência, você vai mudar a vibração de como você estava. As pessoas que despertaram aqui foi assim. Olha como é que ela pensava, ela estava numa frequência, agora ela já está em outra. É isso que eu estou trabalhando, essa é a obra de Deus, tá? Nas pessoas, tá, pessoal? Essa é a espiritualidade. Isso é a espiritualidade que a gente está trabalhando, tá? Aí ele fala, de acordo com a espiritualidade energética, então, aquela espiritualidade que você trabalha os seus campos energéticos, né? Somos constituídos de campos, canais e centros de energia. Então, somos constituídos de campo, então tem um campo aqui físico, o campo mental, o campo emocional e o campo espiritual, que todos têm um canal de energia, que são chakras, que estão ligando essas partes invisíveis com a parte do corpo visível. É isso que a gente é. E a gente tem que trabalhar isso aí, ó, pessoal. É isso que é espiritualidade, tá?
O resto é conversa para boi dormir, é conversa fiada, tá? Aí ele fala, os campos diz respeito às vibrações que irradiamos, que circula à nossa volta. Então, ele está falando que o campo, esses campos, ele está irradiando vibrações, né, que circulam à nossa volta. Então, a gente vai irradiar. Então, todas as pessoas têm isso, tá, pessoal? Agora, qual é a energia em radiação que você está emanando para o ambiente? Qual é? Essa é a pergunta. Então, é reparar a qualidade do que você está pensando, o seu comportamento, tá? Por isso que eu fico olhando. Tem pessoas que dizem que é de Deus, tá, pessoal? Mas está tendo um comportamento aqui muito errado, mentindo, agindo de qualquer maneira, tá? Então, essa pessoa está dormindo, pessoal, mesmo em um grupo religioso. Ela não tem conhecimento disso, de espiritualidade, ela não tem consciência de que ela pode interferir na vida das pessoas, interferir negativamente na vida das pessoas. E são pessoas religiosas, tá? Porque não tem conhecimento do que é espiritualidade, tá? Aí circunda a sua volta. Os canais são como veias de luz. Então, os canais que a gente tem, os nossos chakras, são como veia de luz, que conduz a energia através de nós. Então, são veias que conduzem a energia através de nós. E os centros são são corpos energéticos. Então, os centros são corpos energéticos cuja função é transmutar e transformar nosso estado vibracional. Então, de acordo com o que você está pensando, emoção e tal, pode transmutar ou transformar num estado vibracional positivo ou negativo. É isso, é escolha, por isso que tudo é escolha da consciência, tá? Por isso que meu trabalho aqui é trabalho da consciência. Eu estou olhando vocês como consciência. Não estou olhando vocês se é como consciência, né? Como é que essa consciência está aqui nesse mundo, né? A maneira, mas eu sei, porque a gente está atrelado ao nosso homem inferior, o ego, essa capa, as pessoas, a religião vai enxergar você, a sua capa, vai enxergar isso, tá? Por isso que os pastores, quando escolhem, ó, quando ele escolhe as pessoas. A pastora às vezes diz, só vou escolher aquele que tem diploma aí, diploma, entende? Não tá vendo a pessoa. Então essas pessoas estão dormindo, pessoal, tá? Mesmo em um grupo religioso. Não sabe o que é espiritualidade, tá? E eu estou tentando aqui explicar às pessoas, mas eu sou confundido com isso. Por quê? Eu uso a Bíblia, né? A Escritura, eu uso coisas que é usado nas partes religiosas que tem por aí. É por isso que você confunde com coisas religiosas. É isso. Eu sinto muito, tá? Mas até o momento que você desperta para entender isso. Enquanto não entender, vai ficar confundindo. Eu sei disso, tá? Várias pessoas, tá? E principalmente vocês que vieram desses meios aí, tá? Aí ele fala, como tudo está interligado no macro e no micro, então tudo, o micro e o macro, né? Tá tudo interligado. Tem nada separado, mas quando a gente está no ego, a gente pensa que está separado, pessoal. Não tá, tá? Todo mundo é junto e misturado. Aí ele fala, a realidade sutil se interconecta ao plano físico. Então, a realidade sutil, a realidade espiritual, a realidade que a gente não vê, tá? Só sente, tá?
ela é tão sutil, tá? Só aqueles que têm uma percepção mais aguçada que percebem essa realidade. Está em conectada, está em conexão com esse plano físico. Não tem o que fazer, pessoal, tá? Aí ele fala, por exemplo, cada órgão do nosso corpo desempenha uma função que pode ser monitorada por meio científico. Então, pode ser, por exemplo, o batimento cardíaco do meu coração. O médico pode avaliar, colocar lá, como é que se chama aquele aparelho? Eletrocardiograma, né? Ele vê a batida do coração e a frequência da energia que aquela batida do coração está produzindo. Cientificamente ele pode analisar, mas esse coração está ligado com o chakra cardíaco, né? Está ligada com o chakra cardíaco, que é essa vórtex de energia que produz esse batimento, que vem da nossa alma, do nosso espírito. Entende? Porque se você está emocionalmente abalado, é por isso que afeta o nosso batimento, então afeta a pressão alta, então vai ver emocionalmente a pessoa... Então, está em desequilíbrio. O médico pode avaliar isso através do nosso órgão do corpo físico, né? Porque cada órgão aqui vital está ligado a um chakra, um vórtex de energia ligando o nosso espírito e a nossa alma. Entende, pessoal? É claro, né? Mas ele fala, mas também vibra numa determinada frequência. Então, vibra em uma determinada frequência esse órgão. Por isso que eu fui no médico, quando eu fui na médica lá, ela mediu a pressão, né? Então, ela estava vendo o meu batimento ali. Aí deu normal. Por quê? Porque eu estou equilibrando aqui as minhas emoções, a minha energia. Então, não deu pressão alta. Entende, pessoal? Por isso, se algo emocional afeta você, afeta o seu corpo físico. Entende? A mesma coisa é algo físico. Você tem uma dor, uma coisa, vai afetar o seu emocional, vai afetar o seu espírito. É isso, está interligado, não tem como fugir. A não ser que você separe, né, do corpo, né? Aí ele fala que pode que pode perder ou ganhar equilíbrio de acordo com o estado mental e emocional. Então, você pode ganhar ou perder de acordo com o seu estado mental. Então, como é que você está mentalmente, emocionalmente? O seu corpo vai vibrar, o seu batimento cardíaco vai agir de acordo com o que você mentalmente, emocionalmente está. Ele fala, no primeiro caso, adoecemos, no segundo, restauramos a saúde. Então, né? Porque o primeiro caso, se a gente adoece, né, pessoal? A gente também adoece o corpo. Se a gente tem saúde mental, a gente tem saúde no corpo. Por isso também se a gente tem que cuidar do nosso corpo, tá? Para que a nossa mente, nosso emocional também esteja equilibrado. Porque uma pessoa doente, com dor, com emocionalmente dela, ela não está bem. Ali é um desequilíbrio do corpo, está afetando a sua mente, a sua alma, tá? Entende agora o que é espiritualidade, pessoal? Aí o que mais? Ele fala, a dinâmica do nosso órgão evidencia como o ser humano é multidimensional. Então, a gente é multidimensional, pessoal. A gente tem várias partes, tá? A gente é um ser multidimensional. E é o qual a Matrix sabe disso, ela dividiu. Por isso que o corpo físico ficou com a medicina. A mente e a alma,
a mente e a emoção ficou com a psicologia, que é a alma do ser humano. E o espírito, a consciência, ficou com a religiosidade que tem. Eles sabem, pessoal, eles sabem, tá? Então, eles sabem que a gente é multidimensional. Ou seja, eles falam, ou seja, composto de várias instâncias que se afetam mutuamente. Então, a gente tem várias instâncias. Então, a instância do corpo físico, mental, emocional e espiritual. Temos várias instâncias que está sendo afetada mutuamente. Agora, você pode ser afetado positivamente ou negativamente mutuamente. Vai depender de se você está trabalhando essas partes, tanto mental, emocional, trabalhando a energia do corpo e seu espírito. Isso que a gente cuidar da gente, pessoal. É o que eu estou fazendo. Por exemplo, quando a gente come um alimento bom, a gente está fazendo o quê? Cuidando do corpo para que o corpo não tenha nenhum tipo de doença. Quando a gente come alguma coisa besteira, come, a gente não passa mal, oh meu Deus, ai que dor, tô com a dor na barriga. Então, a gente passa mal. É claro, pessoal, não tem como cantar, mas a gente só tem essa energia do comer do nosso corpo? Não, tem uma energia sexual. E é uma energia aí que foi, como é que se diz, demonizada, né, pelos meios religiosos, tá, pessoal? Por isso que a maioria desses que estão no meio religioso demonizaram essa parte. Mas o que é que os aportes em cima? Os aportes em cima, a gente tem um vaso de honra para a gente usar. Tá? Porque eles sabem que a gente tem essa energia. Deus nunca vai colocar uma coisa, uma energia, para você não usar a energia. Não existe isso, tá, pessoal? Deus sabe de todas as coisas, tá? Então ele vai colocar essa para você usar. Mas com o quê? Com harmonia e equilíbrio. Não como as outras pessoas. É por isso que não como as imoralidades, as coisas como as outras pessoas estão fazendo. A gente que é consciente, tá? Aí ele fala, às vezes precisamos fazer coisas físicas para estimular essas energias sutis. Então, precisamos fazer coisas físicas para estimular as energias sutis. Às vezes a gente precisa dar uma caminhada na grama para movimentar as energias do corpo para que afete o nosso campo espiritual, a gente esteja bem, tá? Então, a mesma coisa é o sexo. A gente precisa fazer para estimular feromônio, então a gente sentir-se bem espiritualmente. Tudo que a gente faz com harmonia, com equilíbrio, vai trazer benefício para a gente, pessoal. Um bem-estar. Preciso entender se eu preciso falar isso aqui para as pessoas, porque eu sei que tem muitos religiosos aqui, tá, pessoal? Ele não entende isso, tá? Eu preciso falar isso aqui, ensinar essas coisas espirituais para vocês, tá? Que a espiritualidade é cuidar do físico, do mental, do emocional e do espiritual. Não existe, não, agora eu sou só espiritual. Você não tem um corpo, não, é? Você vai comer ou não? Você vai trabalhar para buscar dinheiro para comer. Para o quê? Para alimentar esse corpo físico. É por isso que eu estou aqui. Muitos cabeça dura não entendem, tá? Se eu estou aqui disponibilizando meu corpo físico, estou aqui gastando a minha energia, o corpo físico, o meu entendimento. Aí, porque eu não estou fazendo igual os outros pastores, enganando vocês, para tirar o dinheiro. Ah, irmão Samuel não precisa de nada, não. Ele é espiritual, ele não precisa de nada. Isso é uma idiotice sua, tá? Da sua cabeça, tá? Muitos pensam isso, tá? Entende? Porque está endurecendo o coração para não contribuir
para com aquela pessoa que está ajudando espiritualmente, tá? Trabalhando a espiritualidade. Isso é imbecilidade, porque já está acostumado a ser enganado por esses pastores que criam isso, engana. Eles já gostam de ser. Qual é o que, pastor? Esse aí gosta de ser enganado, tá? É idiotice isso, tá? Ele tem um corpo, tá? Você também tem um corpo. Você vai trabalhar para buscar o sustento desse corpo, manter as energias. Então, como é que você mantém as energias do corpo? É você mantendo o mantimento, o alimento saudável para o seu corpo, tá? E aí tem outra energia no corpo, a energia sexual. O que é que você vai fazer? Você vai procurar uma pessoa para você trocar energia. Agora, de acordo com o que você procura aí, a pessoa para você trocar energia, você pode ter benefício ou não ter benefício sobre a energia da outra pessoa. Se você procura uma prostituta, e aí? O que é que vai acontecer com você? Preste bem atenção, tá? Aí ele fala, mas também precisamos estimular a energia sutil para encontrar o equilíbrio físico. Então, é uma mão de via dupla. Então, trabalho o meu físico para melhorar o meu lado sutil da alma, do espírito, e também trabalho a conexão com Deus para melhorar o meu equilíbrio físico. É isso, é via de mão dupla. É indo e voltando, indo e voltando. Tá, pessoal? É claro, né? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, estar ciente da amplitude do nosso ser nos permite reconhecer nosso limite e cuidar melhor da gente. Quantas vezes queremos algo do físico sem levar em conta outro campo mais sutil? É isso que acontece, tá? Quantas vezes não achamos que vamos terminar nos afazer uma quantidade de tempo sem levar em conta nosso estado emocional e nossa energia? Ou então desconsideramos sensações e percepções provocadas em nós por determinado ambiente ou pessoa. Então, a gente que é desperto, temos que avaliar tudo, tá? Ambiente, pessoas, qual o benefício que isso vai trazer para mim, o malefício, tá? A gente tem que analisar tudo, pessoal. Por quê? Não tem como, tá? Pode ser afetado, não tem jeito. Eu vi uma pessoa falar, não, eu me envolvo, mas eu não vou ser afetado. Não existe isso, tá, pessoal? Se você se envolveu, você já está afetado. É complicado, né, pessoal? As pessoas não é fácil, tá? Mas vamos parar aqui, tá? Aonde foi? Aqui. Vou parar aqui porque eu vou ali fazer uma merenda, tá? Então, já vou o quê? Alimentar o corpo físico. Tá vendo você, pessoal? Vou colocar energia para dentro. Mas a energia do feijão, da carne, né? Para dentro, para dar energia no meu corpo. Então, entende que eu preciso de colocar energia? As pessoas acham, não, irmão Samuel não precisa de nada, não, ele é espiritual. Eu sou espírito? Se eu fosse um espírito estivesse falando aqui, vocês tudo saiam correndo. Mas ainda eu sou um espírito, mas eu tenho um corpo ainda, tá, pessoal? Preciso cuidar desse corpo. Então, esse corpo aqui precisa, o, o jogo que é aqui, a gente precisa do dinheiro, para alimentação, a gente precisa de tudo. E isso é pessoas conscientes, tá? Mas idiota não pensa nisso, tá? Pessoas idiotas não pensam nessas coisas. Entende? Acha porque eu estou falando de coisa da Bíblia, né? A gente vai ler a Bíblia, estou falando.
acha que agora é espiritual, não precisa. É idiota. Pessoas idiotas que não sabem nem o que é espiritualidade. Tá? Tá certo, pessoal? Então, vamos parar aqui. Eu vou ali fazer. Daqui a pouco eu volto para continuar a segunda parte. Então, até a segunda parte, tá?